Olá pessoal, eu sou o Jordival e nesse vídeo eu vou falar sobre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 e sobre a briga pela liderança entre o Internacional, o Flamengo e o Galo. Como vocês puderam observar, eu estava com uma outra página aqui aberta, essa aqui é a página da CBF com a tabela dos jogos e a classificação, e eu estava na página do Transfer Market, porque nesta página é possível você visualizar campeonatos dos anos anteriores, visualizar uma rodada específica. Você vai aqui na temporada, você coloca a rodada que você quer até a rodada que você deseja, né? Da primeira, por exemplo, a 18ª, que foi o que eu fiz aqui, para a gente visualizar como estava o campeonato lá em 2016. Em 2016, a gente tinha 13 equipes na reta final, né, ao término do primeiro turno, brigando pelo título de campeão brasileiro. Eram o Santos, o Palmeiras e o Corinthians. E ao final do campeonato, o Palmeiras foi o campeão brasileiro. Então, uma das equipes que estava aqui entre os três foi campeã. O Santos, que estava ali também na disputa, foi o vice, e o Corinthians saiu da disputa. Vamos para o próximo ano aqui, em 2017. Olha só, 2017, mesma coisa, da primeira até a 18ª rodada, para a gente ver como estava neste ano, né? A gente vai ter lá o Corinthians na liderança, que foi o campeão desse ano até, né? O Corinthians liderava o campeonato, tinha lá o Grêmio e o Santos, né? O Grêmio saiu aqui da disputa, né? Como você pode ver ao final do campeonato, o Corinthians foi o campeão brasileiro, o Santos continuou ali em terceiro lugar. Vamos para o próximo ano aqui, 2018. Então, em 2018, como estava o campeonato? 2018, já adiantando aqui, a gente vai ter uma grande mudança, uma exceção a esta regra. Vamos voltar aqui. 2018, o São Paulo liderava o campeonato. São Paulo tinha 38 pontos, Flamengo 37, Internacional 35. Mas nenhum dos três primeiros acabou sendo o campeão, nenhum dos três primeiros. O campeão foi o Palmeiras, que estava em sexto lugar, e que deu uma bela arrancada lá no segundo turno e ganhou o campeonato. São Paulo, que era o líder, acabou saindo da disputa ali, nem ficou entre os quatro primeiros. Flamengo e Internacional continuaram ali exatamente onde estavam, segundo e terceiro colocado. E no campeonato do ano passado, em 2019, ao final do primeiro turno, a gente tinha uma disputa entre Flamengo, o Santos e o Palmeiras. E ficou exatamente assim, Flamengo, Santos e Palmeiras. Flamengo foi o campeão brasileiro, Santos e Palmeiras ali brigaram também ali pelo segundo posto. A diferença desse campeonato para os anos anteriores, né, foi que o Flamengo acabou disparando no segundo turno, né, acabou alcançando uma pontuação muito expressiva, né, de 90 pontos, uma diferença ali absurda de pontos, nadou de braçadas ali e ganhou o campeonato. Bom, como a gente pôde ver, geralmente o campeão brasileiro acaba sendo uma das três equipes que está ali disputando a liderança do campeonato ao final do turno. A exceção feita, obviamente, a 2018, quando o Palmeiras ganhou. E ganhar o turno tem lá uma importância histórica também no campeonato. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico aqui, nessa arte aqui, lá do site do Sport TV. O campeão do turno geralmente ganha o campeonato, como vocês podem ver aqui de 2003, né? De 2003 até 2007 foi sempre assim, campeão do turno levava o campeonato. Primeira vez que isso não aconteceu foi em 2008, o Grêmio ganhou o turno, mas não levou o campeonato, quem levou foi o São Paulo. 2009 também, o Inter levou o turno, mas o Flamengo levou o campeonato. Aí 2010, 2011 volta novamente, né? Em 2012, o meu time, o Galo, ganhou o turno, mas não levou o campeonato. Quem levou foi o Fluminense. E 2013 a 2017 volta, quem ganha o turno ganha o campeonato. E em 2018 teve novamente essa exceção, a quarta vez na história que isso não aconteceu. São Paulo ganhou o turno, mas não ganhou o campeonato. E em 2019, não tem nessa arte aqui, mas o Flamengo ganhou o turno e ganhou também o campeonato. Então, historicamente, ganhar o turno
meio que indica quem será o campeão brasileiro. E o campeão do turno será um desses três aqui, embora a gente ainda tenha equipes com jogos a menos, né? O Galo, por exemplo, tem 2 jogos a menos do que Flamengo e Internacional. Então, se o campeonato terminasse, se o Atlético conseguisse, por exemplo, nesta semana, né, não vai acontecer, mas se o Atlético jogasse nesta semana o seu jogo a menos contra o Atlético Paranaense e conseguisse vencer, o Galo ia se igualar a Flamengo e Inter em número de pontos e ultrapassaria os dois pelo critério de número de vitórias. Então o Galo seria o primeiro colocado. Eu não acredito que uma quarta equipe vá aparecer aqui, como foi o caso do Palmeiras em 2018, mas é bom observar o caso do São Paulo. O São Paulo tem 27 pontos, mas só fez 15 jogos. Então o São Paulo, se ele conseguir ganhar os 3 jogos que ele tem, ele ultrapassaria o Internacional, chegaria ali a 36 pontos e seria o líder do campeonato. Eu não acredito que isso vá ocorrer, porque o São Paulo é uma equipe que não inspira muita confiança, e isso eu falo em relação aos seus próprios torcedores, né? São Paulo é aquela equipe que toda rodada a gente escuta notícias de que talvez o Fernando Diniz venha a ser demitido. Ontem, por exemplo, São Paulo se classifica ganhando nos pênaltis, né, do Fortaleza. Se tivesse sido eliminado, muito provavelmente Fernando Diniz teria sido demitido, não estaria lá no dia de hoje. Mas então, devido a essa inconstância no trabalho do Diniz, a essa insegurança que os torcedores do São Paulo têm em relação ao Diniz, eu acho que o São Paulo não vai chegar aqui como a quarta força, como uma quarta possibilidade. E apesar da bela campanha que o Fluminense tem feito, também não acredito que o Fluminense tenha um elenco forte ou um time forte o suficiente para entrar aqui na briga. Acho que mesmo que vai ficar entre os três. Mas não acho que, diferentemente do que aconteceu o ano passado, não acho que uma equipe vá disparar no campeonato no segundo turno. E, obviamente, a equipe favorita para fazer isso seria a equipe do Flamengo. O Flamengo tem basicamente o mesmo time do ano passado, né? Aliás, até mais forte o elenco, né? Uma prova disso é que o Flamengo não tem jogado com o Gabigol, mas tem um Pedro que resolve a situação de gols da equipe. A meu ver, o elenco desse ano ainda é mais forte. O treinador ainda não tem um trabalho pronto, né? Ainda tem algumas dificuldades, veio de uma outra realidade de futebol, mas tem um elenco muito bom, um elenco com jogadores de alto nível que são capazes ali de resolver a partida ali em um lance de craque, né? Ontem, por exemplo, o Flamengo jogava sem a Arrascaeta, sem o Gabigol e sem o Bruno Henrique, ainda assim jogou muito bem, especialmente no segundo tempo, e enfim, poderia até ter vencido o jogo. Mas como o Domenech ele adota uma postura um pouco diferente da do Jorge Jesus, ele, ele costuma poupar jogadores, né, de uma competição para outra, né, vai jogar na Libertadores, ele poupa no Brasileiro, ele tem essa filosofia que o Jorge Jesus não tinha. Talvez isso impeça que seja um dos fatores que venha impedir o Flamengo de dar uma arrancada como fez o ano passado, né? Então, esse é um fator que me faz acreditar que isso não vai ocorrer. O Internacional é uma equipe que tem muita dificuldade quando precisa poupar jogadores. O Inter não tem um elenco lá muito farto, tem um time muito bom e os números do Inter são números muito bons, números de campeão. Por quê? O Inter tem um fator que pesa positivamente para ele em relação ao Flamengo e ao Galo. É a defesa. O Inter só tomou 15 gols no campeonato. Se você pega uma tabela de time campeão, geralmente você vê isso, um time que faz gols, mas que toma poucos gols. E é o caso do Inter, tem 30 gols marcados, 15 gols sofridos. É um ataque muito bom, tanto é que tem um artilheiro, né, talvez o grande craque da competição, o Galhardo. O Inter fez 30 gols, né, o Flamengo fez 2 a mais, o Galo 1 a mais, mas não é uma diferença muito grande. Mas tem um equilíbrio muito bom do time, porque faz gols, mas toma poucos gols. Então, os números do Inter são muito bons em relação ao perfil de um time campeão. O elenco, nem tanto. O elenco do Inter acaba não passando tanta confiança, porque faltam peças para a equipe do Internacional conseguir encarar aí 3 competições que tem pela frente. O Flamengo talvez não sinta tanto esta diferença
de quando precisa poupar jogadores devido aí à qualidade do seu elenco. Mas, como eu acho que o Flamengo não vai fazer como fazia o Jorge Jesus, manter o time titular em todas as competições, tem uma tendência aí a oscilar também no campeonato. E nisso, falando do meu time, né, que é a parte que me interessa, isso pode ser muito positivo para o Galo. O Galo começou o campeonato vencendo o Flamengo, né, lá no Rio, na estreia do campeonato. E esse aqui é o site da CBF, tem uma coisa legal que ele mostra um gráfico pra gente aqui que dá para entender como que o time tem andado no campeonato. Então, o Galo começou ganhando, ganhou o primeiro, segundo, terceiro jogo, né? Ganhou aqui do Flamengo, do Corinthians e do Ceará. E neste jogo, onde vence o Ceará, o Galo assume a primeira posição do campeonato. Depois de 3 jogos vencendo, o Galo já começou a jogar não tão bem aqui contra o Ceará, que já teve dificuldades. O Galo acabou perdendo 2 partidas seguidas. Perdeu para o Botafogo e perdeu aqui para o Atlético. Aliás, perdeu para o. Não jogou contra o Atlético Paranaense, né? Perdeu para o Botafogo e perdeu para o Internacional. Esta partida em que o Galo perde para o Internacional, esse confronto direto, fez com que o Inter assumisse a ponta da tabela. E o Galo vai recuperar essa tabela. Aqui o Galo não jogou, né? Tinha um jogo contra o Atlético Paranaense, mas o Galo foi fazer a final do Mineiro e não jogou. E aí o Galo, quando volta, perde novamente. O Galo perdeu para o Santos, então teve uma sequência aqui de resultados bem ruins. Só que o Galo volta a vencer. O Galo vence o Atlético Goianiense e neste jogo o Galo voltou a ser líder do campeonato. E o que aconteceu aqui de importante? Antes da partida do Galo contra o Atlético Goianiense, teve um jogo Internacional e Fortaleza. E neste jogo o Inter precisou poupar os seus jogadores porque tinha Libertadores, e não só tinha Libertadores, como tinha Grenal na Libertadores. Então o Inter poupou os seus principais jogadores e como o elenco não é lá muito farto, a qualidade dos titulares reservas ali dá uma oscilada, né? O Inter acabou perdendo a partida, o Galo acabou se aproveitando da situação, ganhou o seu jogo, né? E assumiu aqui a ponta do campeonato e ficou aqui um bom tempo na liderança, mais precisamente 6 rodadas seguidas como líder do campeonato. O Galo começou a cair de produção nas 3 últimas partidas, né? O Galo empatou com o Fluminense, perdeu para o Bahia e não conseguiu ganhar do Sport. O empate com o Fluminense, o Galo criou chances demais. O Galo teve muitas oportunidades, poderia ter vencido a partida, né, mas acabou não aproveitando as oportunidades. Enquanto o Bahia dominou o jogo o primeiro tempo inteiro, poderia ter resolvido a coisa no primeiro tempo, e no segundo tempo caiu assustadoramente de produção e perdeu o jogo, enquanto o Sport foi absurdo a quantidade de oportunidades que teve e não fez. O Galo tem tido dificuldades em fazer gols. E o que acontece nesse sistema que o Galo joga? O Galo joga todo para frente, né? O Galo vai, por isso que tomou tantos gols no campeonato, assim como o Flamengo também. O Galo e Flamengo tem essa filosofia de jogo um pouco diferente da do Inter, de atacar constantemente e de deixar o setor defensivo mais exposto. E o Galo, quando não marca gols, quando não resolve o jogo fazendo gols, o Galo acaba perdendo a partida. Não é o caso contra o Sport, porque o Sport definitivamente abdicou de atacar, ficou o tempo todo ali no seu setor defensivo. O Galo tem tido dificuldades em marcar gols e já há algum tempo tem se discutido a questão da ausência de um centroavante. O Galo contratou muita gente, mas não contratou ali um centroavante. Até contratou, mas não é um cara que é considerado um especialista na função de fazer gols, que é o Sacha. Sacha jogou bem o ano passado com o São Paulo, ele teve lá bons números, mas o histórico da carreira do Sacha mostra que ele não é lá um grande finalizador. O Marrone, que tinha sido contratado já antes, o Marrone era meio que ainda é, né, meio que uma aposta, e eu acho que o Marrone rende muito mais jogando pelos lados ali do campo do que dentro da área. Pode até ser que ele seja talvez o substituto do Keno no jogo de domingo. Keno estava fazendo gols, bastante gols, mas o Keno não é um jogador de jogar centralizado, né, dentro da área. O Keno é um jogador de lado de campo. E o Natan é aquele meia que aparece na área e estava fazendo também muitos gols, mas enfim, não é também ali especialista da função. Não sei se o Galo vai chegar a contratar um centroavante,
A gente acredita que boa parte dos problemas do time seria resolvido se tivesse um especialista, por exemplo, se o Tardelli estivesse jogando, né, fazendo essa função, provavelmente o Galo teria feito ali mais gols. Mas o Galo tem um fator muito positivo que tem que saber aproveitar. O Galo tem, de agora até o final do ano, o Galo tem sempre a semana livre para trabalhar. E aí é hora da gente ver uma outra qualidade aí, talvez, do Sampaoli. A gente sabe que o Sampaoli tem uma qualidade ofensiva muito boa, né, na montagem da equipe, de fazer a equipe jogar para frente. Resta saber se o Sampaoli tem também no seu currículo a qualidade de fazer com que os jogadores acertem, fazer com que os jogadores tenham ali um treinamento específico de finalização, para ver se os jogadores conseguem acertar e aproveitar as oportunidades ali que são criadas. Porque o Atlético perde a liderança e nem é devido à força ali dos seus concorrentes, que são fortes, né? O Atlético perdeu para o Internacional, ganhou do Flamengo, mas é um adversário difícil, vai ser um, talvez seja o grande jogo aí do campeonato, já na abertura do turno, né? O jogo do Galo contra o Flamengo, talvez seja tão bom quanto foi o jogo contra o Inter, enfim, ou talvez até melhor, porque são duas equipes que vão atacar o tempo todo, mas o Galo perde a liderança meio que para ele mesmo, como já aconteceu em anos anteriores, né? Partidas como contra o Fluminense, contra o Bahia e contra o Sport, o Galo deveria ter vencido e estaria hoje aí no mínimo aí com 41 pontos e ainda uma partida a menos. Então o Galo tem oscilado, o Galo tem vacilado e por isso que perdeu a liderança do campeonato. Ainda há a possibilidade de retomar a liderança, né, até no próximo final de semana, mas a possibilidade é bem complicada, porque tem que vencer o Palmeiras lá e torcer para um tropeço do Flamengo e do Internacional. Seria uma combinação de resultado aí bem interessante para nós, mas talvez difícil de acontecer. As duas equipes jogam aí no meio de semana, né? O Galo não, talvez o Flamengo e o Internacional tenham que poupar jogadores aí durante a próxima rodada, né? Na próxima rodada, talvez devido ao cansaço, então o Galo pode tentar se aproveitar disso e retomar aí a liderança. Acho difícil conseguir ainda no primeiro turno retomar a liderança, mas enfim, o Galo ainda está na disputa da liderança do campeonato. E já começa o segundo turno, né, tendo de cara o confronto direto com o Flamengo, e aí é um jogo que você realmente tem que ganhar. Se você vence o Flamengo, você vai retomar ali a sua confiança, vai retomar a posição de destaque na tabela e, e vai poder mostrar novamente aí que está de fato brigando pelo título. Querendo ou não, mesmo que não tenha torcida no estádio, existe uma pressão grande pelo título, né? O Galo não é campeão brasileiro desde 71 e é sempre uma pressão muito grande para poder quebrar esse tabu aí e voltar a ser campeão. Mas o Galo não começou o ano de 2020 com um projeto para ser campeão brasileiro. Muito pelo contrário. O Galo contratou uma aposta, né, que foi o Dudamel. Já de cara foi eliminado em duas competições, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil de uma forma bem patética. Então, a expectativa que a gente tinha, pelo que a gente estava vendo no início do ano, era de estar ali no meio da tabela, né, do meio da tabela para baixo. Não havia expectativa nenhuma de conseguir estar onde estamos hoje, brigando aí pelo título. E as coisas mudaram, o Dudamel foi demitido, de repente a filosofia também da direção do Galo, que era pés no chão, pagar a conta, de repente mudou e pô, começou a surgir mecenas aí dispostos a gastar com o Galo, a gente pensando por que esses caras também não estavam lá antes para ajudar, por que resolveram ajudar agora. É sempre bom desconfiar, né? Sempre bom ter um pé atrás com tudo, né? Mas enfim, mudou a filosofia, o time passou a gastar e tal. E aí, de repente, mudou o patamar da conversa. O Galo traz o Sampaoli, o Galo contrata, foi a equipe que mais contratou e muda radicalmente o time é totalmente diferente daquele do início do ano. E aí traz pra gente a possibilidade novamente aí de sonhar com esse título brasileiro que não vem aí há muito tempo.
Mas no final das contas, como não era um projeto iniciado desde janeiro, né, um projeto para ser campeão, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Muito aí no período da pandemia, o Galo foi montando, foi desfazendo alguns jogadores, contratando outros jogadores mas o fato de estar brigando ali pelo título já é uma coisa muito boa em relação ao que a gente tinha de perspectiva no início do ano. Mas o discurso que se tem, né, o discurso que a direção faz e que a própria torcida tem no momento, ainda é aí de brigar pelo título. E os números acabam mostrando que essa possibilidade existe. Agora, precisa dar uma melhorada urgente aí na questão de finalizações, precisa conseguir marcar gols, porque já disse isso no meu primeiro vídeo que eu gravei neste canal, que o Galo estava dependendo muito do Keno e do Natan. Quando o Keno marcava gols e o Natan marcava gols, geralmente o time vencia. Quando o Keno e o Natan não resolvia, o time acabava não conseguindo fazer e perdia jogos. E neste sistema de jogo do Galo, que toma muitos gols, já são 20 gols sofridos, para vencer, o Galo precisa marcar gols, porque quase sempre, em quase todos os jogos, vai acabar tomando gols, porque deixa espaço para o adversário. Sim, o Flamengo também toma muitos gols, mas pelo elenco que o Flamengo tem, pelos jogadores que o Flamengo tem, a gente sabe que os caras vão fazer gols. E o Galo tem, nas 3 últimas rodadas, tido muita dificuldade em fazer gols. E aí o que resta é o seguinte: ou vai ter uma qualificação do elenco de chegar aí um centroavante, um especialista em fazer gols, ou o Sampaoli vai ter que mostrar durante a semana nos treinamentos que é capaz de fazer com que a equipe melhore também a sua produtividade ofensiva. De qualquer forma, a briga segue. Não acredito que vamos ter nenhum tipo de alteração e nem acho que nenhuma das 3 equipes vai conseguir fazer uma pontuação muito ampla. Eu acho que a disputa vai ficar até o final ali bem apertadinha entre essas 3 equipes, o Internacional, o Flamengo e o Galo, não necessariamente nesta ordem. Vamos aguardar aí o que acontece no final do turno e vamos ficar de olho também já no início do turno, porque já tem decisão. De cara tem o Galo e Flamengo e logo ali, poucos jogos depois, já tem o Galo e o Internacional. Até ver aqui em qual rodada que vai ser. Vai ser na quinta rodada do segundo turno. Então o Galo começa contra o Flamengo e já na quinta rodada já tem o Internacional. Então tem que aproveitar bem a semana e é hora da gente ver o trabalho do Sampaoli para resolver essa questão da dificuldade que o time tem tido em marcar gols. Então é isso aí, é o que eu tinha para dizer em relação à rodada do campeonato. Vamos ver o que acontece até o final, mas a luta continua, a disputa está aí e acho que não sai desses 3 não, tá? Espero que fique aqui, espero que o Galo seja campeão, mas dificilmente alguma quarta equipe entra nessa disputa aqui. Um abraço a todos e até a próxima.